A paz do Senhor, amado meu, amada minha. O Senhor disse a Caim: Por que está triste? Por que descaiu seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta sobre ti. Será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor: Caim, aonde está Abel, teu irmão? Ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse-lhe o Senhor, Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Meu amado, interessante que aqui você vai ver que o primeiro assassinato que teve na terra não foi por traição, não foi por roubo, não foi por domínio, não foi uma briga doméstica, mas simplesmente por inveja. Um irmão matou o outro irmão. Caim não teve a sua oferta aceita pelo Senhor, porque com certeza ele não ofertou aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Mas porém você vê que Abel deu os primogênitos do seu rebanho. Ele diz assim: se você fizeste o que é bom, você não será aceito. Meu amado, quando o Senhor chegar para você e perguntar aonde está o seu irmão, o que você vai responder para ele? Quantos são aqueles que estão matando seus irmãos na igreja, hein? Quantos são aqueles que estão assassinando, deixando seu irmão de lado? Quantos são os pastores, presidente, que trazem o pregador lá de longe na festa e não dão honra àquele que ajuda ele o ano todo? Quantos são aqueles que saem para ouvir um profeta de fora, quando muitas vezes o profeta de dentro está falando que é certo para ele, mas ele não quer ouvir? Porque, como diz, ele não é usado por Deus. Mas quando alguém de fora fala, a pessoa baixa a cabeça. Meu querido amado, quantos são aqueles que estão vendendo aquilo que o Senhor lhe deu de graça? Louvores, pregações, recebendo a glória de Deus para si mesmo. Quantos são aqueles que estão derrubando os irmãos dos púlpitos para poder pegar a sua honra e sua glória no lugar de Jesus? Quantos são aqueles que estão colocando no altar homens e adorando os homens, aonde é o altar de Deus? Quantos são aqueles? Quantos são esses que estão fazendo essas coisas? Hoje a igreja está dessa maneira. Não estou generalizando, mas é dessa maneira. E aí Deus pergunta: aonde está o seu irmão? Quando é que ele desvia, que volta para a bebida, aí ele é fraco. Mas lembre-se que você foi aquele que foi o pivô dele sair. Lembre que você foi aquele que foi o pivô dele não acreditar em si mesmo que ele poderia ser salvo. O sangue inocente pode estar escorrendo nas suas mãos. A culpa de sangue pode estar nas suas mãos. Às vezes você está assassinando seu irmão espiritualmente. Tudo bem que nós temos que buscar o Senhor, ler a Bíblia, buscar somente o Senhor e não acreditar em homens, mas muitos nos começos da sua trajetória ainda não têm fé para poder crer somente em Deus. Ainda estão naquele momento que ouve e acreditam naquele seu mestre, naquele seu homem de fé, naquele homem que é a qual está levando a palavra. E muitas vezes são esses que morrem primeiro. Quantos são aqueles que querem uma igreja só para cobrar dízimos e ofertas milionárias, enquanto o próprio irmãozinho que está lá dizimando e ofertando, às vezes não tem que comer dentro de casa. E eles saem com seus carros maravilhosos de 300 mil, 200 mil, seus helicópteros, seus aviões, enquanto aquele que está ali trabalhando para a obra do Senhor muitas vezes está com frio, com o sapato furado. E eles não são capazes de falar a verdade, porque fazem uma neurolinguística na cabeça dos homens e lavam suas mentes, tirando a verdade, colocando a mentira, aonde diz que Deus vai punir aquele que não dizima, aquele que não oferta. Mas Jesus não levou a maldição no madeiro? Como com a maldição são amaldiçoados? Será que Jesus se sacrificou à toa? Será que nós temos realmente essa maldição em nossas vidas? Será que o dízimo salva e eu estou errado? Será que realmente aquilo que é pregado nas igrejas, fora as outras coisas, salva? Meu querido amado, o que está na Bíblia, está na Bíblia, o que não está, não está. Paulo, será que é contra Deus quando ele fala que cada um dá conforme o que tem, conforme aquilo que propôs seu coração, mas dê com alegria? Lembre-se de uma coisa, Deus vai perguntar: aonde está o seu irmão? Aí você responde para ele naquele grande dia. Um abraço, Deus é contigo.